Olá, turma! Olá, turma! Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos fazer a correção do exercício da página 45, número 5, que são as divisões com números decimais, ok? Bom, gente, então, como já tinha sido passado na videoaula da última aula, para que consigamos resolver uma divisão com números decimais, o primeiro passo é fazer o quê? Igualar as casas decimais. O que significa igualar as casas decimais? Significa que se eu tenho dois números depois da vírgula no divisor, que é o númerozinho que está dentro da chave, eu também obrigatoriamente preciso ter dois números depois da vírgula no nosso dividendo, tá? Que é um número que fica para fora da chave, certo? Tá, mas na letra A, o 8 não tem vírgula, mas lembram que a prof conversou que sempre que não aparecer uma vírgula no número, essa vírgula sempre está no final dele, tá? Então, vamos colocar a vírgula aqui no número 8, certo? Eu tenho dois números depois da vírgula, então aqui eu também tenho que ter dois. Que número que é neutro, que não vai fazer diferença nenhuma nesse número 8? É o 0. Então, nós vamos colocar dois zeros, ó, para ter dois números no dividendo e dois números no divisor, tá? Agora, feito isso, já igualado as casas decimais, o que nós vamos fazer? Cortar a vírgula. Agora é como se a vírgula não existisse mais, tá? Então, ficou o número 800 para dividir por 25, né? Porque esse zero à esquerda aqui, ó, sempre que for zero à esquerda, a gente pode cortar, porque um zero antes do número não vai fazer diferença no valor numérico dele, tá? E agora nós vamos começar a dividir normalmente pelo processo que nós já conhecemos. 8, dá para dividir por 25? Não dá, porque é menor. 80, dá para dividir por 25? Dá, então nós vamos pegar o 80. Quantas vezes o 25 cabe dentro do 80? Ah, prof, a gente sabe que é 3, então tá, 3. Vou usar aqui o processo curto, mas quem faz pelo processo longo não tem problema, tá? O resultado vai dar o mesmo. 3 vezes 25, 75. 75 para chegar no 80, sobra resto 5. Sobrou resto 5, tá? Agora, abaixo zero, fica 50. 50 para dividir por 25. Quantas vezes o 25 cabe dentro do 50? 2. 2 vezes 25, 50. Para 50, resto 0. Então, o nosso primeiro deu 32, tá? Letrinha B, mesma coisa. Primeiro passo, igualar as casas decimais. Então, ó, tem vírgula aqui, tem vírgula aqui. Agora, vamos ver. Um número, dois números. Aqui só tem um número. Então, nós também temos que deixar com 2, igual tá aqui, tá? Então, nós vamos colocar o 0 para aumentar, tá? Igualei as casas decimais, corta a vírgula. Então, agora já não existe mais vírgula. Agora, que número que ficou para dividir? 5.346 para dividir por 1.650. Quantas vezes o 1.650 cabe dentro do 5.346? Ah, eu sei que é 3, então vou fazer 3 vezes 1.650, claro que aqui a prof tá fazendo direto, porque é só correção, mas a gente sabe que basta armar a continha de vezes aqui para ver quanto que dá, tá? Então, 3 vezes 1.650 dá 4.950. Para chegar em 5.346, vai sobrar resto 396, tá? Esse foi o nosso resto. Agora, vamos continuar a divisão. Porém, nós já pegamos esse número todo para dividir por 1.650. E 396 é menor que 1.650. Então, para continuar a divisão, o que nós vamos ter que fazer? Acrescentar um zero aqui. Só que para que eu consiga acrescentar um zero aqui, obrigatoriamente nós temos que colocar a vírgulazinha lá na chave, tá? Embaixo da chave.
Aumentei, agora vai fazer a divisão novamente. Então, vai ficar 3.960 para dividir por 1.650. Quantas vezes o 1.650 cabe dentro do 3.960? Ah, eu sei que é 2, tá? Então, 2 vezes 1.650 dá 3.300. 3.300 para chegar em 3.960, sobra resto 660, tá? 660 é menor que 1.650, então nós vamos ter que aumentar de novo, colocando um zero. Ah, mas se eu aumentei, tem que colocar mais uma vírgula aqui? Não, gente. Vírgula dentro de um número só existe uma, tá? Então, eu já coloquei essa, não precisa colocar mais nada, tá? Agora, ficou 1.600, 6.600, né? Para dividir por 1.650. Quantas vezes o 1.650 cabe dentro dos 6.600? Eu sei que é 4. 4 vezes 1.650 dá 6.600 exato. Então, para chegar em 6.600, sobra resto 0, certo? Vamos para a próxima, letra C. Na letra C, novamente, primeiro igualar as casas decimais, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 1, 2. Então, tem 4 lá, aqui também vai ter que ter 4, então, vou colocar 2 zeros, para ficar 4 aqui e 4 aqui, tá? Cortei a vírgula, lembra que eu falei aqui no início, na letra A, que sempre zero à esquerda eu posso cortar? Então, vendo que aqui tem um zero à esquerda, então eu posso cortar. Esse zero dá para cortar, prof? Não, porque não é à esquerda, não tá antes do número, tá bom? Então, agora, que número que ficou aqui pra gente dividir na letra C? 61.866 para dividir por 6.300. Se a gente pegar 6 para dividir por 6.300, não dá. 61 também é menor. 618 também é menor. 6.186 é menor que 6.300. Então, nós vamos ter que pegar tudo. 61.866 para dividir por 6.300. Quantas vezes o 6.300 cabe dentro dos 61.866? Vai, né, fazendo continha de vezes. Ah, eu acho que é 7, então faz lá, 6.300 vezes 7. Ah, não, tá muito longe, então vou fazer vezes 8, até ver qual que chega mais próximo, tá? Aqui no nosso caso, eu sei que são 9 vezes. Então, 6.300 vezes 9 dá 56.700. Ó, vou fazer pelo processo longo essa. 56.700. Então, eu vou diminuir aqui do nosso resultado que sobrou, né? Então, aqui vai ficar o quê? 6 para tirar 0, 6. 6 para tirar 0, 6. Só confirmar aqui, 6.300 vezes 9. Dá 56.700. 8 para tirar 7, fica 1. Aqui não dá, vai ter que emprestar, né? Então, vai ficar 6 para chegar em 11, fica 5. Então, sobrou de resto 5.166. 5.166 é menor que 6.300. Então, o que nós vamos ter que fazer? Aquele processo de aumentar o número, né? Só que como não tem vírgula aqui ainda, então vem a vírgula, acrescenta o zero, tá? Então, ficou que número aqui, então, pra gente dividir? 51.660. Quantas vezes os 6.300 cabe dentro dos 51.660? São 8, tá? 8 vezes que ele cabe. Então, 6.300 multiplicado por 8 dá 50.400. Então, eu vou diminuir desse daqui, ó. Agora, eu tô fazendo o processo longo, tá? Os outros eu fiz pelo curto. Então, 0 menos 0, 0, 6 menos 0, 6, 6 menos 4, 2, 1 menos 0, 1 e 5 menos 5, 0. Então, sobrou 1.260. Novamente, nós vamos ter que aumentar esse número, só que como eu falei, não, já tem a vírgula lá, né? Então, ficou 12.600.
Quantas vezes o 6.300 cabe dentro do 12.600? 2. 2 vezes 6.300 dá 12.600. 12.600 menos 12.600 dá exatamente 0, tá? Agora, aqui na letra D, primeiro passo, igualar as casas decimais. 1, 2, 3. 1, 2. Então, temos que acrescentar um 0 aqui para ficar 3 no dividendo e 3 no divisor. Cortei vírgula, vamos ver lá que número que ficou para dividir. 7.224 para dividir por 12.040. Agora, o que aconteceu aqui? O nosso divisor é maior do que o dividendo. Não dá para começar a continha de dividir, né? O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que aumentar esse número aqui, tá? Porque 7.224, esse número é menor do que o qual nós vamos dividir. Então, qual que é o processo quando acontece isso, pessoal? Para aumentar aqui, nós vamos ter que acrescentar um 0, igual eu fiz nos demais, né? Só que a diferença é que o quê? Aqui nós não começamos a dividir nada ainda, nós não temos nenhum valor. Então, quando eu preciso acrescentar o 0 já de início, antes de começar, um 0, aqui embaixo da chave, tá? E agora sim a gente vai começar a divisão. Então, ficou 72.240 para dividir por 12.040. Então, quantas vezes o 12.040 cabe dentro dos 72.240? Eu sei que são 6 vezes, tá? 6 vezes 12.040 dá exatamente 12.240. Então, tirando de lá, né, sobra resto 0, tá? Então, essa foi mais rápido, mais fácil. Letrinha E, primeiro passo, igualar as casas decimais. Então, 1, 2, aqui só tem uma, então vamos acrescentar um 0, tá? Fecha aqui, corta aqui. Então, que número que ficou para dividir? 3.713 para dividir por 470. Vamos ter que pegar o todo, né? Quantas vezes o 470 cabe dentro do 3.713? Ah, eu sei que é 7, tá? Então, 7 vezes 470 dá 33.290. Também vou usar aqui, ó, o processo longo, tá? 3 menos 0, 3. 1 para tirar 9 não dá, vai ter que emprestar. 9 para chegar em 11, sobra resto, 2. 8 menos 2, 6. E aqui 0. Então, sobrou 623, certo? Agora, quantas vezes... Não, só ver aqui o que eu fiz. Ah, aqui ficou 6, o prof colocou 8, perdão. Então, aqui, o prof já emprestou 1, né? Em vez de diminuir, eu somei. Então, emprestei 1 do 7, fica 6. Então, 6 para tirar de 2, sobra 4. 423. Não dá para dividir por 470, porque é menor. Então, o que nós vamos ter que fazer? Vírgula e aumentar aqui com 0. 4.230. Quantas vezes o 470 cabe dentro do 4.230? 9 vezes. 9 vezes 470 dá exatamente 4.230. Subtraindo, sobra resto 0. E a última, letra F, vejam aqui. Uma casa, duas casas, uma casa, duas casas. Já está certo. Então, não precisa igualar as casas. Só corta a vírgula, ó. Cortei a vírgula. Então, ficou 228 para dividir por quanto? 006. Lembra que a prof falou? 0 à esquerda dá para cortar tudo. Então, ficou 228 para dividir por 6. Precisa pegar ele todo? Não, né? 2 não dá para dividir por 6, mas 22 dá. 22 para dividir por 6, não tem, mas tem 18, que é 3. 3 vezes 6, 18. 18 para chegar em 22, sobra resto 4. Ó, eu tenho que abaixar aqui, então eu não preciso acrescentar vírgula 0, eu abaixo o número, tá? Fica 48. Tem 48 na tabuada do 6? Tem, né? Que é 8. 8 vezes 6, 48. Para chegar em 48, sobra resto 0,
tá? Então, aqui está a correção da página 45.